A minha oração é para que você esteja muito bem em Cristo Jesus. 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 17. Orem sem cessar. Depois de João 11:35, que é o menor versículo da Bíblia, que vai dizer que Jesus chorou, revelando assim a fragilidade, a humanidade, a sensibilidade de Jesus encarnado, eu creio que esse versículo aqui é o menor. Depois de Jesus chorou, orar sem cessar, orem sem cessar, é um dos menores versículos da Bíblia, mas que tem uma orientação poderosa, mostrando que para o nosso tema da semana, que é batalha espiritual, para a gente estar pronto para essa batalha, a gente precisa orar. Mostrando que a vida de um cristão é oração. Nós somos homens e mulheres jovens, nós somos seres orantes. Por isso que a nossa oração não se restringe apenas à liturgia, momento de culto, ou um momento especial, antes da comida, tudo isso é importante. Mas a orientação do apóstolo Paulo, desse experiente homem de Deus, é orem sem cessar. Lá em Efésios 6, Paulo vai nos dizer que nós devemos orar em espírito. Ah, pastor, eu tenho dificuldade de ter uma vida de oração. Todos nós, irmão. Todos nós, irmã. Porque naturalmente a oração, ela não é nada agradável para nós. É a luta da carne contra o espírito. Mas você precisa orar. Alguém já vai dizer que você vai aprender a orar quando você orar até aprender. Comece orando, experimente estar ligado em Deus nos momentos em que você não tem aproveitado. Quando estiver andando, fazendo alguma atividade, é isso, orar sem cessar isso. Enquanto a gente está fazendo alguma atividade, a gente está lembrando de Deus, enquanto a gente está dirigindo, a gente está na condução. O momento de oração é o momento em que a gente está gerando musculatura espiritual para a batalha. Como se fosse a academia da alma. É o momento de oração. É muito conhecido o episódio dos discípulos que foram ajudar um homem lá com uma possessão de alguém da sua família e não conseguiram. E Jesus voltou lá da sua experiência, ele estava orando, inclusive, e ele voltou e encontrou aquela situação, ele voltando do monte lá, da transfiguração, ele vê aquela situação, aquela confusão, vai lá, expulsa o demônio, e os discípulos depois perguntam, por que a gente não conseguiu? Faltou para vocês oração, jejum. Tanto que aqui, uma explicação importante também, que eu já dei durante pregações. Jejum só tem sentido se há oração. Jejum é sinônimo de oração, oração é sinônimo... Não, jejum é sinônimo de oração dedicada. Oração pode ser todo momento. Oração dedicada é sinônimo de jejum. A gente jejua, a gente para com aqueles atos, né, que é comer, aqueles atos tão rotineiros, e a gente se dedica a buscar a Deus. Nós precisamos nessa batalha, meus irmãos e irmãs. Os discípulos não conseguiram enfrentar a casta. Jesus foi lá e expulsou completamente. Você precisa também batalhar. Há batalhas que você precisa enfrentar e não tem jeito, a gente já aprendeu. Não há neutralidade nessa guerra espiritual. Ou você é um guerreiro ou você é uma vítima. Combata o bom combate. Fortaleça a sua musculatura espiritual com oração. Aprenda a orar orando. E eu tenho certeza que quando levarmos uma vida de oração a sério, estaremos mais fortes e preparados para os embates espirituais, que a qualquer momento a gente pode ser atacado, ou como devemos atacar também as fortalezas do inferno, como vimos ontem. Então esteja preparado, se fortaleça na oração para a batalha que você tem
para enfrentar contra o inimigo, a fim de que você se mantenha firme e vença em nome de Jesus. É com essa palavra que eu quero profetizar um dia de oração e um dia abençoado sobre a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.